Olá, estamos dando início a mais um bate-papo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos podcasts do Anchor e do Spotify. A pandemia, que permanece ainda ativa no mundo, em alguns lugares um pouco mais, outros lugares um pouco menos, ela acaba favorecendo algumas mudanças importantes na vida da gente, inclusive transições de carreira. A gente vai falar sobre vários aspectos relevantes com uma pessoa que tem muita história para contar e muita experiência para compartilhar. Kátia Costa, empreendedora, consultora em etiqueta e comportamento, especialista em gestão empresarial estratégica e gestão do desenvolvimento humano e organizacional. Para conversar comigo junto com a Kátia está a Alessandra Fraga, consultora de imagem e uma das coordenadoras nacionais da BPW, e a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na gestão e na estratégia da imagem profissional, e sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu no momento que estamos vivendo, e são uns 4 meses atrás, onde a crise viral veio e se abateu nos nossos negócios, nas nossas vidas, e nos perguntamos o que vamos fazer. Então, Ana Paula, Rogério e eu criamos esse espaço, um movimento solidário para todos, um espaço para trazer profissionais de diversas áreas, para falar o que eles estão vivendo, como eles estão vivendo, né? Que compartilhando esse conhecimento com todos vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo, fica mais fácil essa travessia. Nós vamos conseguir superar este momento de alguma forma. Passo agora para a Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, workshops, treinamentos, mentorias. Sou administradora, sou escritora e consultora empresarial. Faço parte deste movimento que é para todos, e a cada semana, a cada entrevista, a gente aprende um pouco mais, pois tudo que nós estávamos trabalhando no início desse projeto já foi modificado, porque a cada semana, com a mudança que o momento da pandemia nos traz, a gente sempre aprende algo novo com os profissionais que aceitam estar aqui compartilhando as suas experiências com a gente. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou administrador, sou professor de pós-graduação, palestrante na área de empresas familiares, na área de inovação, consultor empresarial, fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos, estou lançando meu 9º livro e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E para nossa satisfação está conosco hoje a Kátia Costa. A Kátia tem bastante experiência em diferentes áreas e, pela riqueza da sua história, vai compartilhar com as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo um pouco da sua experiência. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por abrir sua agenda para conversar conosco. Muito obrigada, Alessandra, Ana Paula e Rogério. Eu agradeço a oportunidade e quero, em primeiro lugar, parabenizá-los por esse movimento solidário empresarial que é tão positivo e que estreita tantos relacionamentos, né, entre empreendedores, né, e profissionais das mais diversas áreas e dos mais diversos lugares, porque eu tenho acompanhado que vocês têm entrevistado pessoas de diferentes locais e países, inclusive. Muito obrigada. É verdade, Kátia. Sabes que nós conversamos com pessoas de todos os continentes, mais de 10 países e mais de 20 estados do Brasil. E estamos conversando a cada dia e ouvindo visões diferentes. Seja a situação de um determinado local que mudou ao longo desses 4, 5 meses, seja a forma das pessoas lidarem com os problemas que mudou. Então eu gostaria de te perguntar, nesse início aí do nosso bate-papo, na tua visão, quais são os principais impactos que foram mais significativos para ti, para os teus clientes e para aquelas pessoas com quem tu tens tido contato? Bom, eu vou iniciar falando um pouquinho de mim. Eu sou filha da transição de carreira, né? Então, eu lá no auge da crise em 2017, em outubro,
setembro, outubro de 2017, eu fui desligada da empresa. Bom, eu já, evidentemente, que já vinha como uma profissional que trabalha no mundo corporativo, nesse universo corporativo há mais de 30 anos, eu já estava me preparando para este momento. Eu sabia que este momento iria chegar de uma das partes, ou por minha livre e espontânea vontade, ou da empresa, né? Por condições alheias, como foi o fato, né? Foi por exigências, né, e contingências do momento do mercado, eu me vi fora da empresa. E eu pensei, bom, o que fazer? E agora, fui promovida ao mercado de trabalho. O que fazer? Embora a gente esteja preparada de um lado financeiro, ou eu não tinha, na realidade, uma proposta clara e formal do que eu iria fazer no dia que eu saísse da empresa, porque eu não sabia quando esse dia ia chegar. Então, uma das coisas que sempre me norteou foi a frase de um professor meu de gestão do desenvolvimento humano e organizacional, quando ele sempre disse assim para os alunos: estejam sempre preparados para o mercado de trabalho, porque com qualificação, oportunidade não faltará. E é verdade. A gente, quando está preparado, sem esperar o que vem pela frente, fica muito mais fácil, gente. Fica muito mais fácil da gente administrar conflitos, de a gente trabalhar no improviso. E aí, por conta disso, eu resolvi, disse, bom, o que fazer? Eu resolvi trazer toda essa minha bagagem de universo corporativo, trabalhando com gestão estratégica dentro da empresa, nas áreas de administração, financeira. Eu cuidei da saúde financeira da empresa por vários anos. Iniciei na empresa jovem, muito jovem, e fui galgando meu espaço dentro da empresa, e ali eu me formei, eu me especializei, eu casei. Então, eu tive uma história de vida dentro da empresa, passando pelos mais diversos segmentos dentro da empresa e até chegar à direção administrativa e financeira, onde eu cuidava de toda a parte administrativa, gestão de pessoas. Inclusive, a responsabilidade social na empresa, eu era responsável pela divulgação do balanço social da empresa, gestão da qualidade, eu era RD da empresa, representante da direção, nas auditorias, era auditora da qualidade também, participava do comitê, trabalhei gerindo e implementando todo o sistema de gestão da qualidade da empresa e inclusive todos os documentos, que envolvem a gestão de pessoas dentro do universo empresarial, desde código de conduta, manual de integração, todos os documentos da qualidade, perfis de função. Então, eu peguei essa bagagem toda e eu era responsável também pelos treinamentos dentro da empresa com os funcionários, e então resolvi trazer essa bagagem toda e criar a Kátia Costa Consultoria em etiqueta e comportamento. Por quê? Nesse tempo de empresa, eu verifiquei o quanto existia uma lacuna na profissionalização das pessoas, que ali entravam, então, na empresa para buscar um espaço no mercado, ou para serem promovidos, ou para ingressar no mercado de trabalho, e a gente vê que, assim, só competência técnica não basta. É importante nós aprimorarmos as nossas competências interpessoais, que são as chamadas soft skills, que tanto a gente comenta, que é a parte comportamental. Então, Kátia, e nesse contexto, a gente estava falando aí, é importante conhecer um pouco a teu respeito, até fiz a chamada dizendo que tu fizeste a transição de carreira e que isso é uma forma de incentivar as pessoas para fazerem. Tu entendes que um dos principais impactos que as pessoas estão sofrendo hoje, principalmente aqueles mais conservadores, aqueles menos propensos à mudança, é justamente essa necessidade de se adaptar?
Muito, muito. Uma das coisas que eu comento nas minhas redes sociais, em palestras, em consultorias, é a questão da adaptabilidade, é se adaptar para o improviso, né? Então, a pessoa tem que ter essa flexibilidade de viver no improviso. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito latente e que nos mostra o quanto é preciso e quanto é importante nós nos adaptarmos às condições que temos, né? Então, não dá para ficar esperando a pandemia passar para eu ser chamado para uma entrevista de emprego, porque o normal, 100% normal, não existe, não vai existir mais, gente. Esse já passou. Então, quem está esperando ser chamado numa entrevista de emprego, né, ficar esperando, o trem já passou e você ficou na estação. Então, se adapte ao improviso, procure este tempo para se qualificar, né? Buscar capacitação, qualificação para então. Hoje as videoentrevistas de emprego estão acontecendo a todo momento, é uma prática nas empresas, né? E ela é tão formal quanto uma presencial, e ela deve ser dada, inclusive, essa importância, né, de formalidade como uma presencial. Tu és uma pessoa que também colabora com o desenvolvimento dos profissionais nessa área de etiqueta empresarial. Isso é uma coisa que às vezes a gente vê uma falta em todos os momentos, mas agora mais ainda, porque as pessoas às vezes têm a ideia, bom, eu vou fazer uma reunião dentro da minha casa, ou até mesmo vou participar de uma live, ou vou conversar com um cliente, então tudo bem se eu estou de camiseta, se aqui atrás está meu filho pulando na minha cabeça, tá tudo certo. Exato. E não é assim. Esse momento as pessoas foram pegas, né, muitos de surpresa, até porque a gente entende, algumas já até trabalhavam, né, nos seus home offices, em casa já tinham esta rotina, e outros foram pegos de surpresa, literalmente, né, porque estavam acostumados com uma rotina de trabalho, né, presencial, e de repente se viram trabalhando nas suas próprias casas, e muitos não tinham nem condições para trabalharem nas suas próprias casas. Então, esse é um projeto, né, também, e um trabalho que eu tenho feito, inclusive nas redes sociais, através de lives, né, e vídeos explicativos e artigos que eu tenho no LinkedIn falando sobre como se comportar numa videoentrevista de emprego, né? E a gente diz que aí tem esses momentos, tem o pré, o durante e o pós, que as pessoas têm que respeitar essas 3 etapas que fazem parte, né, da boa conduta, da parte comportamental da empresa, do estreitamento de relações, né? Seja com quem, o meu entrevistador, a pessoa que eu estou galgando um cargo, ou até por uma possível promoção, né? Porque eu estou trabalhando já na empresa, mas vou participar de videoconferências, né, com CEOs de empresa, com fornecedores, com clientes, e aí eu tenho que ter toda uma desenvoltura e toda uma parte de comportamento alinhado, né, com o perfil, com os valores da empresa. Então, eu falo que sempre, assim, quando a gente vai tratar de uma entrevista de emprego, uma pré-entrevista, eu tenho que cuidar o quê? Se eu sou um candidato a esta empresa, eu tenho que cuidar, pesquisar sobre a empresa, qual é a cultura, os valores da empresa e ver se esses valores fecham com os meus valores. Porque porque senão não é ético e nem respeitoso nem para você e nem para o profissional e a empresa que despendeu tempo para colocar um profissional, para te entrevistar, né, e para passar por um processo de seleção. Então, pense bem, antes de ingressar no processo de seleção, se aquela empresa, os valores não fecham com os seus, né? E aí a gente se antecipa com aquelas, né, numa entrevista de empresa, aqueles famosos nervosismos dos famosos brancos que dão, que a gente então faça pequenos tópicos do currículo, importantes que não devem ser esquecidos, que mesmo que o recrutador esqueça de te perguntar, mas que tu aches interessante, que tu então comentes, né? Peça a palavra para o entrevistador e comente. Esteja preparado para aquelas perguntas de praxe que geralmente os recrutadores e entrevistadores fazem, né? Como experiências positivas, negativas, como administra conflitos, né?
quais são os seus objetivos, qual é o seu propósito. Isso tudo é bem importante. A outra Valorizar os pontos positivos, né, Kátia? Positivo sempre, muito, muito, né? Kátia, deixa eu chamar a Ana Paula Rodrigues Born para fazer as considerações dela, de colocar algumas questões também. Tá certo. Muito obrigada, Rogério. Kátia, muita gratidão por estar aqui hoje, compartilhando suas experiências conosco, trazendo todas essas informações. É muito agregador falar de todo este momento referente à carreira, à transição de carreira, mesmo porque a pandemia está fazendo isso com muitas pessoas. O desemprego ainda está cada vez maior e as pessoas vão ter que, de alguma forma, transferir as suas atividades para outros setores. E a gente ainda percebe muita resistência das pessoas porque elas ainda estão aguardando o que volte ao normal. E é muito legal quando tu traz essa experiência da importância da mudança e estar preparado para a mudança. Contextualizando um pouquinho, antigamente, a carreira que a gente escolhia, que os nossos pais, os nossos avós escolhiam, ou era trazido de família, né? Normalmente, quando a pessoa entrava na empresa, ela se aposentava na empresa, era um ciclo longo, e normalmente a empresa era responsável pela carreira da pessoa, né? E hoje já não vê mais dessa forma, porque hoje os ciclos dentro das empresas, das organizações, são cada vez mais curtos. A empresa quer saber do seu colaborador ou do seu candidato o que ele tem para agregar à empresa e não somente a empresa demanda as informações ou o que o funcionário tem que fazer. Hoje ela precisa que o funcionário, que o colaborador contribua, e essa é uma das questões que a gente sempre leva os candidatos a pensarem quando a gente faz as mentorias de carreira, o que você tem a contribuir para a empresa. E a gente percebe assim, que na tua história, tu ter passado em vários setores da tua organização te deu a oportunidade de você criar uma consultoria, porque como tu mesmo trouxeste, tu falaste assim, quanto maior o conhecimento, maior a possibilidade e de oportunidades. E isso é importante, porque a gente vê muitas pessoas ainda naquela frase de eu faço assim, eu faço isso e eu só sei fazer isso. E para essas pessoas, cada vez mais será mais difícil voltar ao mercado de trabalho ou até mesmo conseguir oportunidades, que é diferente de necessariamente entrar numa organização e trabalhar para uma organização. Né? A multidisciplinaridade está vindo com tudo e a pandemia mostrou muito isso para as pessoas, a necessidade disso. Traz um pouquinho da tua experiência referente à importância dessa multidisciplinaridade, como que as pessoas podem ser multidisciplinar a partir das tuas soft skills? Então, muito bem colocado, né, o que tu falaste. Essa questão, o momento da reinvenção, do improviso, e o que a gente observa, e eu já vinha observando antes dessa pandemia, enquanto trabalhava como gestora, né, também do imediatismo, o imediatismo dessa geração mais jovem, que geralmente ela entra na empresa e ela já quer saber qual é o plano de carreira da empresa, quando ela vai ser promovida. Isso quando entra, ela já sabe. Então eu via muito isso nas entrevistas, né, de empresa, ao passo que a gente precisa mostrar as nossas soft skills, né? As nossas habilidades interpessoais, porque eu sempre digo, e uso muito uma frase do Peter Drucker, né? Que aí o Rogério conhece bem, que é o nosso, e vocês também, porque é o nosso pai aí da administração e da administração moderna, e que ele diz, né, que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Bom, essa frase é uma frase bastante antiga e que está cada vez mais atual, né? Porque e aí é que entram as habilidades interpessoais, e aí a gente vê muitas pessoas se questionando: poxa, eu tinha certeza que eu ia ser aceita para aquela vaga, que aquela vaga já era minha. Eu não entendo o que pode ter acontecido. A minha documentação estava, eu supri, né,
as exigências, né, das habilidades técnicas, com certificados de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Não fui promovido porque eu tenho todas estas, né, capacitações e não fui promovido por quê? E aí as pessoas se questionam, mas não se reavaliam, não se auto-questionam o porquê. E é aí que entram, né, as habilidades interpessoais, que a gente precisa trabalhar muito. Comprometimento, responsabilidade, sociabilidade, administração de conflitos, trabalho em equipe. Então, são todas essas soft skills que a gente traz à tona e que devem permear, né, o universo corporativo. E o profissional, por sua vez, tem que entender que não basta só, é muito importante a habilidade técnica, ela te abre portas, te dá o conhecimento, mas o comportamento anda junto. Então, anda junto. Então, e aí as pessoas acabam caindo nessa armadilha que eu sempre falo, porque não se dão conta desse tipo de comportamento que deve ser questionado, né? Sempre nas empresas, né? Kátia, convidando a Alessandra Fraga para conversar também contigo. Tudo bem. Tati, primeiro eu quero te agradecer também por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento, né? Porque isso é muito enriquecedor. Cada convidado que vem traz a sua visão, traz a sua experiência. Isso auxilia muitas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. E eu vou começar a falar um pouco, para chegar à pergunta, sobre aquela frase inicial que tu colocaste, que tu ouviu de um professor, que a gente tem que estar sempre pronto para o mercado de trabalho. E, na verdade, a pandemia está deixando isso muito claro, né? Que muitas vezes a gente não está pronto para o mercado de trabalho, que as empresas não estão preparadas para enfrentar uma crise. A crise viral nos colocou em xeque muitas coisas, tanto nas soft skills, como tu falou, essas habilidades interpessoais que muitas vezes agora, neste momento, a gente está descobrindo novas habilidades que a gente não sabia que a gente tinha, ou desenvolvendo por necessidade, porque a gente percebe que o mundo vai ser diferente, que o mundo vai ser mais agregador, que nós somos interdependentes, que nós precisamos um dos outros para se desenvolver e para crescer, né? Então, a pandemia está fazendo isso com a gente, e também as hard skills, a questão técnica. A gente está tendo também a oportunidade de se desenvolver, de se capacitar. A pandemia está proporcionando isso para todos, tanto para os profissionais CLT, quanto para empresários e empreendedores. A gente está tendo essa oportunidade. Eu vejo um pouco, a gente tem que sempre ver o lado positivo, né? E aí eu gostaria de te perguntar a questão de transição. Eu também tive transição de carreira, tu teve transição, eu ainda estou fazendo um realinhamento, como todas as pessoas agora estão tendo que realinhar os seus negócios, né? E a gente sabe muito que as metas são muito importantes, os propósitos têm que estar muito bem claros para a gente fazer esse realinhamento. Eu falo quando é o realinhamento, como eu trabalho, é a imagem, né? Só que imagem é aparência, é comportamento e a comunicação, né? Então, isso tudo é muito importante para esse desenvolvimento, para alcançar as nossas metas. Aí eu te pergunto assim, dicas para as pessoas que estão tendo que enfrentar uma transição de carreira, tá? Certo? Durante a pandemia. E a gente sabe que não é um bom momento, a gente está com o nosso emocional abalado, às vezes fica mais complexo a gente enxergar, né? E a gente selecionar, segmentar o que a gente quer, o que a gente precisa, quais são as nossas habilidades, mas 2 ou 3 dicas simples e fáceis que tu viveu. Por exemplo, tu teve uma transição porque tu foi desligada da empresa, e a gente passa emocionalmente por alguns abalos, né? Sim. Então, como tu fez? O que te direcionou? Qual foi o gatilho para tu enxergar para onde eu vou?
Eu confesso para vocês que esse tempo de empresa me trouxe. Eu tenho muita gratidão por todo o aprendizado e tudo que eu experienciei nesta empresa ao longo desse tempo. Foi assim de uma riqueza absoluta, sabe? Em todos os segmentos, em todas as esferas da minha vida. Foi muito importante. Eu amadureci enquanto, né, pessoa e profissional. E eu diria assim, ó, eu vivi nessa transição de carreira por conta deste afastamento um luto. A gente sempre diz que a gente vive o luto, né? Sim, eu vivi, mas eu dei o tempo deste luto para mim 1 semana somente. E depois, gente, eu diria assim, ó, eu lidei com, e é o que eu aconselho para todo mundo, né, no momento de transição de carreira, e agora a pandemia, que é um momento tão difícil, e que nos coloca à prova, né, a cada momento nos deixa mais fragilizados, né, sejam as pessoas, os profissionais e os próprios empregadores que não querem ver, né, o seu corpo de funcionários demitir funcionários, fechar empresas, isso afeta muito emocionalmente as pessoas. Então, se eu dissesse assim, 3 dicas básicas seria positividade, flexibilidade e empatia. Positividade, porque eu acho assim, gente, uma vez que o problema está instalado, nós temos que enfrentar o problema. Mas, se nós enfrentarmos com positividade, ele se torna muito mais leve e mais fácil de ser encarado, né? Flexibilidade para nós justamente nos adaptarmos às adversidades que a vida nos impõe, né? E que a gente não sabe o que pode vir pela frente. Hoje é uma pandemia, amanhã eu não sei o que virá. E nós fatalmente teremos que nos readaptarmos novamente, e nós somos assim, o ser humano né? Ele é um camaleão, nós somos camaleões e temos que ir nos adaptando conforme as condições, né? E empatia, que é uma palavra que eu trago que está tanto em voga, mas sim, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, para cada vez a gente trazermos, né, assuntos assim, um movimento solidário, como é o que vocês estão trazendo. Este é um exemplo de empatia. Vocês estão se colocando no lugar da população, no lugar de dezenas de pessoas empregadas, desempregadas, trazendo conteúdo, debate, né, proporcionando uma relação, uma conexão entre as pessoas. E este é um dos meus propósitos, né? O meu propósito dentro do trabalho de etiqueta e comportamento com pessoas é trazer a inclusão e conexão. Eu não trago a etiqueta como aquela etiqueta formal, aquela etiqueta do século XIV, sabe? A etiqueta. Não, a gente traz, sim, a história, porque a história é importante, mas eu trago a inclusão. Eu entendo que qualquer pessoa das mais diferentes classes sociais tem direito a ingressar e se relacionar no meio social e empresarial com dignidade. Para isso, é preciso trabalhar, né? O comportamento para que possa transitar em qualquer ambiente com segurança, com autoconfiança, né, e atingir os seus propósitos, né? Então, esse é o meu propósito, trabalhar a inclusão e a conexão das pessoas, seja o profissional liberal ou as empresas, para que elas tenham um grupo, né, uma equipe coesa, engajada com os valores da empresa, motivada e feliz. Kátia, eu estou aqui, Alessandra, Ana Paula, só minha câmera aqui, por alguma razão, parar de funcionar, mas estamos aqui. Uma das grandes questões que a gente tem visto hoje em dia, Kátia, esse teu compartilhar dessa experiência, da importância do cuidado com o detalhe, é algo que a gente vê, às vezes, sendo esquecido, porque principalmente nesse momento de pandemia, a gente até tem orientado clientes e mentorados também no sentido de fazer as coisas. Uhum. Né? O importante é fazer. É lógico que não de qualquer jeito e não esquecendo dos aspectos mínimos de qualidade. Agora, não dá para ficar parado esperando ficar perfeito para fazer alguma coisa, senão eu não vou fazer nada, né? Como é que tu percebes isso? Exatamente. É aquele ditado, né? Melhor
feito, né, do que perfeito. Então, faça, né? Mas não esquecendo que nós temos a oportunidade sempre de sermos a nossa melhor versão, né? De contribuirmos para o nosso autoconhecimento enquanto pessoas e para as pessoas que sociabilizam conosco, que estão à nossa volta, né? Então, o estreitar relacionamentos de uma forma empática, educada, comportamental, para ter uma melhor assertividade, fechamento de negócios, seja, né, em empresas. Muitas vezes o funcionário precisa, né, e aí a gente nota muito a questão de promoção, a gente vê muito isso, ou para fechar negócios com clientes que vêm de fora, né, de outros países, vem aqui, o profissional tem que saber se portar, existe muito, hoje em dia as reuniões, né, almoço, são muito, né, corriqueiras, né, no meio empresarial, então, para que saiba se portar com elegância, né, com segurança, receber as pessoas, ser um bom anfitrião, seja em eventos intimistas, né, ou eventos empresariais, né? Então, isso é muito importante. E isso coloca o ser humano numa posição de segurança. Eu sei me relacionar em qualquer ambiente que eu estiver, eu sei travar uma boa conversa, né, uma boa conexão. E aí entra também uma técnica que eu gosto muito de falar e trabalhar, que é a técnica do rapport, que é em outras palavras, né, falar a mesma linguagem que o teu interlocutor, né, estar em mesma sintonia para estreitar relacionamentos, né, fechar negócios, ter um papo agradável, né, que é uma palavra francesa, de origem francesa, mas que é uma técnica criada no universo da psicologia e que é muito usada, inclusive em equipes de vendas, né, para atrair clientes e fechar negócios. E isso a gente faz intuitivamente, né? A gente aplica a técnica do rapport assim, conversando como nós estamos agora, um prendendo a atenção do outro e fazendo que um se interesse pelo assunto do outro. Este é o objetivo. Kátia, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo de conversa, Já? mas um papo interessante passa muito rápido, né? Então eu gostaria de convidar a Alessandra Fraga, a Ana Paula Rodrigues Bon para deixarem as suas considerações e depois, Kátia, vou te pedir uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. Então, Alessandra Fraga. Kátia, novamente, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Muito bom te ouvir e as pessoas poderem entender e ouvir um pouco do que tu traz, do teu conhecimento, a importância, né, da etiqueta dentro do corporativo, dentro dos negócios, é exatamente o que tu falaste da evolução do comportamento, evolução dos códigos, evolução do dress code, como, né, a gente sabe muito bem que, como eu já falei isso mais de uma vez, mas como tu trouxe a questão do antigamente da evolução atual, a gente sabe muito bem que o dress code foi desenvolvido para segmentar pessoas, né? Separar quem era nobre e quem era plebeu. Hoje em dia ele evoluiu tanto que ele serve simplesmente para mostrar o estilo pessoal daquele grupo, daquelas pessoas. Então, tudo evolui, né? A gente tem que ter simplesmente o princípio básico, né? E ter o bom senso. Eu acho que tu falaste muito bem do rapport e vem sempre na questão do bom senso. É o ouvir o outro, que é empatia também, né? É se colocar no lugar do outro e é entender e compreender. Como é que tu compreende o teu cliente? Como é que tu compreende o outro? Sabendo, estudando, conhecendo o outro. Aí tu vai ter uma comunicação assertiva. Muito bom tu falaste isso, eu quis fazer só esse fechamento. E para fechar, eu acho fantástico aquela frase que tu trouxe, melhor feito e perfeito, porque a excelência a gente só conquista com a prática, né? Então, se a gente não der um pontapé inicial, a gente nunca vai chegar na excelência. Muito obrigada. Ana Paula Rodrigues. Kátia, gratidão mais uma vez por você estar aqui conosco. Foi muito agregador
para todas as áreas, todas essas informações que tu trouxeste, ela serve tanto para a pessoa que está buscando adentrar, se recolocar no mercado de trabalho, quanto para empreendedores e empresários de como se mover em ambientes. Isso é muito importante, porque são informações que servem para todos, não somente para um nicho específico. E essa questão da positividade e todos os assuntos que tu trouxeste são os valores que eu também compartilho. E quanto à positividade, eu sempre falo assim, eu sempre passo pelos meus problemas sorrindo e bem, porque o problema está ali, como eu vou levar só vai depender de mim. E eu falo, eu prefiro levar ele de uma forma mais positiva do que uma forma negativa, porque até mesmo a forma positiva, ela vai atrair também do universo coisas mais positivas. Ou eu posso passar sorrindo, ou eu posso passar chorando, só que chorando não vai me ajudar a resolver nada. Né? E a gente precisa disso para poder conseguir se adaptar, utilizar a flexibilidade, a inovação, a criatividade, para passar por este momento e por tantos outros que a gente sabe que, apesar dessa crise ser muito diferente, tá, um impacto mundial, outras crises em nossas vidas virão. E a gente precisa adaptar essa e adaptar a próxima e estar preparado para poder, se houver a necessidade, trabalhar e transitar por outras áreas, né? Muita gratidão, espero que a gente possa, por diversas vezes, trabalhar de outras formas, desenvolver outras atividades juntos e poder compartilhar essas informações para muitas pessoas que possam utilizar destas informações, desse vídeo, desse áudio, para crescer e se atualizar neste momento. Muita gratidão. Agradeço. Obrigada. Kátia Costa, empreendedora, consultora em etiqueta e comportamento, especialista em gestão empresarial estratégica e gestão do desenvolvimento humano. Que mensagem tu deixarias para quem está nos vendo e nos ouvindo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial? Bom, o que eu diria é reforçar, gente, tudo aquilo que já foi dito por mim, por vocês, nesse universo aí de pandemia, nos reinventarmos, né? Que o ser humano possa se reinventar a cada dia e que viva um dia de cada vez. Sim, porque as surpresas são tantas, né? Que a gente, no nosso convívio, que a gente tem que sim viver um dia de cada vez, né? Então, e eu reforço aquelas dicas de positividade, flexibilidade e empatia, muita empatia, se colocar no lugar do outro, né? E me coloco aqui à disposição, como eu disse para vocês, o meu propósito é inclusão, à disposição de ajudar as pessoas nesse contexto, né? De se inserirem no meio social e profissional com assertividade, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade, por essa riqueza de movimento que vocês idealizaram, que só traz benefício, boas relações e conexões, né? Isso sim é um belo exemplo de conexão, é um belo exemplo de rapport, né, gente? De se colocar, né, no lugar do outro, de ouvir para depois externar as suas opiniões e aí juntos trocarmos, né, conhecimento, fazer aquele networking que é tão necessário, né, nos dias de hoje. Muito, muito obrigada e eu estou à disposição de vocês sempre. Muito obrigado, Kátia Costa. E estamos chegando ao final de mais esse bate-papo, agradecendo muito a Alessandra Fraga, Ana Paula Rodrigues Bon por estarem junto aqui conduzindo esse bate-papo. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Tchau.